Oi, gente, bom dia! E começando aí com vocês mais uma live, né? Frente a frente com Márcia Canevari. E já tá sentada aqui do meu lado, aqui no meu sofá, que eu recebo com muito orgulho aí, a nossa queridíssima professora Sandra, né? A Sandra, gente, olhem, para quem tem gente que fala que eu não conheço a professora Sandra, não conheço. Hoje vocês vão conhecer, tá? Ela é uma graça de pessoa, uma mulher linda e uma mulher, gente, que tem uma história de vida, uma história profissional recheada aí de conteúdo bom para apresentar para vocês, tá? Então eu estou aqui com a Sandra Regina da Silva Pereira. A Sandra, ela é a candidata a vice-prefeita pelo Podemos, né? Ao lado do candidato a prefeito, o Jamil Aquilano. E a Sandra, gente, ela tem 59 anos e ela tem 3 filhos, né? Ela tem um filho adotivo, 2 filhos biológicos, né? Um filho adotivo, né? Uma filha, né, Sandra? A filha do coração. Ela tem 2 netos, um bisneto aí dessa sua filha do coração, né? E a Sandra, ela é casada, gente, há 36 anos, né? Com o Nivaldo Pereira. Qual que é a profissão do Nivaldo, Sandra? Bancário. Ele, o esposo da Sandra é bancário, né? Eles são casados já há 36 anos, uma vida, hein, Sandra? Uma vida. E a Sandra, ela é professora, gente, há 30 anos. Ela é professora, diretora escolar, depois ela vai estar contando aqui para nós, né? Ela é formada em ciências, matemática, biologia, pedagogia e ela é pós-graduada em gestão escolar e gestão pública. E a Sandra, ela tem um currículo assim vasto na área da educação, né? E ela vai estar mostrando aqui para nós hoje, né? Para a gente conhecer. Bom dia, Sandra. Bom dia, Márcia. Sandra, olha, hoje você vai estar falando para um público diferenciado, porque nós temos, Sandra, em todas as plataformas digitais do Grupo Folha Regional, nós temos mais de 120 mil membros. Então, hoje, esse público, Sandra, vai conhecer você aí, a candidata a vice-prefeita aí na chapa do Jamil Ono, né? Sandra, você pode dar um bom dia aí para os nossos internautas? Bom dia. Confesso para vocês que dá uma borboletinha no estômago, né? Ficar frente a frente com Márcia Canevari, porque a gente sabe que são muitas pessoas, são milhões de pessoas que acompanham a live da Márcia, inclusive eu, né? E tenho certeza que ela está fazendo um trabalho muito bacana, porque a live da Márcia fazer propaganda da Márcia. A live da Márcia não é só para os candidatos. Na verdade, ela tem vários convidados que não são candidatos, né? E Márcia, parabéns, porque eu acho assim, eu penso que é um momento que muitos candidatos não têm muito acesso, né, à rede social, a fazer live e tal, e você está dando essa oportunidade para que a comunidade, a população conheça o candidato que está ali, que se prontificou para estar ajudando a Andradina, para estar falando as suas ideias, para estar se apresentando. Então você está dando essa oportunidade a eles, eu acho isso muito interessante, muito bacana, parabéns. Sandra, e também, né, hoje nós temos, gente, 75% da população brasileira hoje está nas redes sociais. Sim. Então, é uma camada, assim, muito grande da população, né, Sandra? Quer dizer, que nós temos hoje que mudar. Eu tive que me adaptar, a Sandra tem quase a minha idade, eu estou com 58 anos, nós temos quase a mesma idade, a gente tem uma certa dificuldade, né, Sandra, de estar aí na internet, de estar aqui lidando com esses aparelhinhos aí, que é tão pequenininho e faz tanta diferença, mas nós temos que nos adaptar, porque hoje o que tem, né, são as redes sociais. Então, gente, a Sandra, ela se dispõe
dispôs hoje a dar um time aí na campanha dela. Nós estamos vivendo um momento muito difícil devido à pandemia, né, Sandra? Não está fácil assim para vocês que estão caminhando. Vocês também têm que se cuidar, né? Você também tem que ter aquele cuidado também com seu futuro eleitor, uma casa que você visita, uma reunião que você faz, né? E nós aqui, gente, estamos mantendo o distanciamento, por isso que nós estamos sem máscara, tá? Ô, Sandra, mas agora me fala uma coisa, Sandra, como é que foi para você receber o convite, assim, para ser a vice-prefeita do Jamil Ono? Olha, porque o Jamil, ele é um político completo. Ele foi 12 anos vereador, 8 anos prefeito, o único prefeito reeleito de Andradina, né? E 4 anos aí ele foi o braço direito também da prefeita Tamiko Inoue. Como é que você se sente, Sandra, ao estar ao lado aí de um político com esse histórico? Márcia, quando eu recebi o convite, eu fiquei assim, lisonjeada. Porque trabalhar com o Dr. Jamil, eu vou falar para você que não é fácil. Porque ele é uma pessoa muito assídua, ele é uma pessoa educada demais com o trabalho. Para ele não tem hora, ele acorda na prefeitura, é à noite, é 10, é 11 horas, nós estamos trabalhando. Então, assim, o pique dele é como se fosse realmente, como você acabou de falar em uma outra live esses dias, ele é um ninja. Ele é um ninja. Ele é um ninja. É. Então, assim, para mim foi muito bacana, porque estar do lado de um político tão conceituado, de um político que conhece toda Andradina, que já foi vereador, me parece que por 12 anos. 3 mandatos. 3 mandatos. Já foi prefeito, já 2 mandatos. Está tentando de novo. Foi um orgulho muito grande até para eu parar e pensar. Falar, meu Deus, que virada que está dando a minha vida para acompanhar um político com tanta capacidade, com tanta competência, né? Mas eu fiquei muito feliz. Fiquei bastante feliz mesmo. Eu penso que talvez eu não esteja ao alcance dele. Mas, Márcia, eu sou muito estudiosa. Eu estudo muito. Eu engoli a lei orgânica, sabe? Claro que tem coisas que a gente, às vezes, tem um pouco de dúvida. Eu engoli a lei orgânica. Nós montamos o plano de governo do Dr. Jamil. Não sei se eu posso fazer isso. Nós montamos sim, o plano claro. de governo dele. Ai, né? Que bom. Depois eu quero que você deixe aqui para mim. Vou deixar. Então, assim, eu me dediquei... Pode mostrar, Sandra, daqui. Aqui. Tem o plano de governo que está... O plano de governo, gente, do Dr. Isso, já Jamil, está aí do já. Podemos, e da Sandra Pereira, olha, da professora Sandra, né? Que a Sandra é chamada, né, Sandra? Todo mundo chama professora Sandra, né? É verdade. Então ficou, Sandra da Educação, né? Mas a Sandra da fica. Educação, a professora Sandra, aqui o plano de governo. Pode falar, Sandra. E assim, estudando tudo, né? E vendo, montando o plano de governo dele, pegando os planos de governos anteriores, que tem alguma coisa ainda que precisa ser feito, né? Não foi difícil montar, mas foi difícil imaginar que Sandra Pereira, eu não sou política, gente, eu estou na política, não é fácil, mas é muito bacana, é muito gratificante estar do lado, não é nem à frente, nem atrás, do lado de um político tão conceituado quanto o Dr. Jamil. Ô, Sandra, e né, você está falando assim que o Jamil, ele não para. Olha, eu já estive, gente, olha, ouvindo secretários aqui que eu entrevistei, dizendo assim que até no domingo, até no feriado, o Jamil quer fazer reunião 7 horas da manhã. O Jamil, ele é ninja mesmo e ele não tem hora, ele não para de trabalhar. O Jamil, ele é uma pessoa assim... Sandra, e como você, como pré-candidata a vereadora, você tinha grandes chances aí para ser eleita a vereadora. E em algum momento, assim, você se arrependeu por ter aceitado esse convite do Jamil? Márcia, arrependimento jamais, porque eu aprendi uma coisa, eu tenho muito arrependimento das coisas que eu não fiz. As coisas que eu fiz, eu aprendi a não ter arrependimento nenhum. Às vezes pensar porque poderia ter sido melhor, né, ou ter feito de uma maneira diferente.
Mas você acompanha a rede social, eu estava muito bem sim com a minha campanha de pré-vereadora. Eu estava trabalhando com grupos, né? Eu estava montando grupos, então assim, e nas redes sociais, então eu postava alguma coisa, tinha várias visualizações, tinha vários compartilhamentos, então assim, eu estava caminhando muito bem, realmente. Sim, eu sei, né? eu sei. Tanto que quando que recebi o convite para ser a vice, eu voltei às casas, eu voltei aos grupos, né, e pedi desculpas e disse a eles, olha gente, minha vida agora virou de cara para trás. Em 2 momentos, depois eu falo qual é o outro, né, que você vai perguntar depois, em 2 momentos a minha vida virou de cara para trás. Essa foi uma delas. Então, eu estou como vice do Dr. Jamil, recebi o convite, aceitei prontamente e peço a vocês que me desculpem, né, por estar tão envolvido comigo enquanto pré-candidata a vereadora, mas conto com vocês enquanto pré-candidata a vice também, né? Não, porque não agora foi muito você já é pré-candidata, agora candidata. já sou vice, né? Já sou é candidata, candidata né? a vice. Então peço o apoio de vocês, peço desculpas, né? E até o meu pai também, tadinho, ele não é politizado, né? E ele, mas como foi? Pai, não sei. Eu acho que Deus entendeu que eu tinha que pular essa etapa, né? Não acho que as coisas não acontecem na vida da gente por acaso. Então, como eu estava indo muito bem, de repente pula essa etapa, passa a ser vice, deixa a venerância do lado. Mas, Márcia, todos entenderam, né? A maioria entenderam e que é o seu grupo, apoiando, né? Os demais que é o candidatos, grupo, né? Do seu grupo. Que eu fiz questão de voltar, né? A todos. Tem acho que 2 famílias ainda que eu não voltei, mas ainda não teve tempo. Mas eu vou voltar e passar, assim, como eles me receberam muito bem na casa deles, né? Então eu preciso voltar e dar uma satisfação. Então dei satisfação a todos, sabe? O que eu não podia, eu liguei, eu passei mensagem, mas arrependimento nenhum. Isso demonstra, Sandra, a seriedade que você tem, né, e o respeito que você tem para com as pessoas, com os seus apoiadores, né, com as famílias, né? Porque a gente sabe, eu acompanhando a política, que eu acompanho muito, eu estava vendo já nas redes sociais a pré-campanha já da Sandra aí, a vereadora, e ela estava caminhando muito bem, né, Sandra? Porque você tem aí você tem aí o seu grupo, né? Tem. Que são a classe da educação, que é muito extensa, né? Tem. Então a gente sabe que você já estava caminhando já muito bem e talvez por isso, logicamente, você tenha sido convidada aí pelo Jamil a ser aí a sua vice e caminhar com ele, né? Mas, Márcia, só cortando um pouquinho, neste momento do convite, né? Eu estava na rua. Aí eu passei em casa e falei para o Nivaldo, Nivaldo, fui convidada a serviço do Dr. Jamil. E aí? Ele virou para mim e falou assim, sua cabeça, seu guia. Faça o que você achar melhor. Estarei te apoiando em todos os aspectos. Então foi isso que me deu um pouquinho mais de força. De força, né? Claro. Saber que a família está junto, que ele estava junto. Claro. Meus filhos passaram mensagem, mãe, olha, faz o que você achar melhor. Se der certo, parabéns, você vai para frente. Se não der certo, foi uma experiência diferente que você não tinha, que você teve. Então, estamos juntos. Então, assim, arrependimento não, foi muito bom. Sandra, você sabe que eu já fui candidata a vereadora. Sim. E uma vez eu fui convidada também pelo Dr. Geraldo Alckmin a ser candidata a deputada aqui pela região, porque não tinha nenhuma mulher no PSDB na época, né? Então eu aceitei, né, o convite e fui. E tive, na época eu tive 1.400 votos e eu não me arrependo nem um minuto. Foi uma experiência muito boa, sabe? É uma experiência diferente e eu acho que tudo aquilo que você possa viver, toda a experiência. Nessa época eu ia muito para São Paulo, eu conheci o Bruno Covas, que na época, o Bruno, ele era o presidente do PSDB do estado de São Paulo. Então, todas as reuniões lá no diretório em São Paulo, ele é que fazia as reuniões, então você acaba ganhando uma experiência e passando por momentos assim diferenciados na vida, né, Sandra? Sim. E Sandra, e como é que você e o Jamil, vocês estão assim se dividindo para a campanha?
Então, porque Andradina é uma cidade grande, tem a área rural e o espaço, né, hoje, né, Muito encurtou muito, né, é pela metade. São Muito só curto. 45 dias de trabalho. Como é que a equipe está se dividindo aí nesse trabalho? Ou você está caminhando junto com o Jamil? Como é que está sendo essa diretriz de campanha? De campanha. Márcia, essa é uma campanha diferente, né? De todas que eu falo vivenciei, porque a eleição passada eu vivenciei, porque eu saí como candidata também, né, a vereadora, que foi um momento muito difícil da minha vida, que eu estava perdendo meu irmão logo no acidente do meu marido, então eu não tive muito tempo para trabalhar, mas assim, meu irmão foi embora, meu marido, não estou fugindo da pergunta não, tá? Só para eu chegar lá. Tá. Aí o meu marido começou a se recuperar, eu deixava ele em casa e ia fazer minha campanha, porque eu falava, meu Deus, eu preciso ter pelo menos 50 votos, né? Porque senão, como que vai aparecer Sandra Pereira? E eu não admito que a mulher, ela ela dá o seu nome apenas para cumprir a nominata. Eu acho que a mulher, ela tem que, sabe, valorizar e já que ela deu o seu nome, ela tem que ir em busca, ela tem que trabalhar, ela tem que ir atrás, e foi o que eu fiz, né? E foi uma surpresa, eu tive 170 votos, 164, Olha, foi uma coisa assim. Eu fiquei surpresa, porque assim, eu não tinha, trabalhei 2 semanas e meia, né? Excelente Então, votação, né, Sandra? É. Porque você dedicada à família ali, você passando por momentos difíceis e ainda assim você conseguir 170 e poucos votos, é uma votação expressiva, né, Sandra? 164. Foi sim. Expressiva. Então, e já tinha sido uma campanha diferente. Dessa agora é mais diferente ainda, porque assim, nós tivemos 45 dias, mas assim, até você acertar alguma documentação, você não poderia estar saindo para a rua ainda, enquanto não tinha CNPJ, esse tipo de coisa. Demorou um pouquinho mais. Mas assim, nós estamos dividindo. Eu estou com um grupo de mulheres. Sabe? Estou trabalhando, até gostaria de falar um pouquinho disso depois. Estou trabalhando com um grupo de mulheres, eu estou trabalhando o lado feminino, a mulher na política, né? Então nós saímos para a rua para um lado, o Dr. Jamil sai para o outro lado. Ontem, por exemplo, já é a segunda vez eu estive em Planalto, preciso ir a Paranápolis. Estivemos em alguns bairros aí. Então a gente sai, Dona Márcia vem comigo, né? Dona Márcia Ono. E algumas outras vereadoras, nós estamos trabalhando com as candidatas às vereadoras. Por quê? Sim. Eu penso que as vereadoras, elas precisam ter uma oportunidade junto com a gente, elas trabalham durante o dia e no final do período que a gente vai trabalhar, venha junto para a gente se unir, ser mais forte, né? Porque o tal negócio que fala assim, uma andorinha não faz verão, não existe mais isso, né? Mas ela faz uma diferença também, né? Sim, mas claro. Um grupo é bem maior. Então, nós estamos trabalhando com as mulheres, Dr. Jamil para um lado, Sandra Pereira por outro, sabe? E assim, no final, talvez dê tempo da gente, porque não dá tempo, Márcia. Não dá, você vê, falta o quê? 20 dias, 21 dias, para você visitar Andradina inteira e os bairros e a zona rural, não dá tempo. Então, tá cada um para um lado, mas a gente se reúne sempre. Todo final de semana a gente está se reunindo para falar como foi a semana e para planejar a próxima semana. Então a gente está fazendo tudo bem planejado e andando separados. Até porque, né, Sandra, não pode haver aglomeração. Não. Né? Então quer dizer que vocês já não podem chegar numa residência, numa empresa, muita gente, né? E o trabalho também ele acaba se multiplicando. Fica muito mais rendoso vocês se dividirem, né? Os grupos, né? Nós tomamos todos os cuidados cabíveis e possíveis, tá? A gente vai com máscara. Eu tô com essa máscara de tecido aqui, mas porque eu vim pra cá. Mas a gente usa eu uso pelo menos uma máscara mais especial, né? E a gente tá levando álcool, não entra nas casas, a gente bate palma. Se uma pessoa quiser atender, perfeito. Se não quiser atender também, a gente fala de longe, sabe? Nós não estamos, e não para, nós estamos saindo num grupo de mulheres, mas estamos na rua nesse grupo. Mas a hora que você para conversar com alguém, não fica aquele grupo, fica separado, né? Então a gente tá tomando bastante cuidado. Porque é uma preocupação, né, Sandra? E essa responsabilidade, ela é de todos nós, né? No final, né? Ela é uma responsabilidade de todos nós, né? E por isso até Andradina, gente, foi uma das cidades do estado de São Paulo que foi uma das menos atingidas aí pelo Covid-19, justamente por isso, pelo trabalho que foi feito aí pela Secretaria Municipal de Educação, de Saúde, pela Irmandade Santa Casa de Andradina, pelo Centro de Covid-19, o Dr. Farid Haddad aí à frente da educação, à frente da saúde,
o Dr. Fábio Obsi aí, junto com o Dr. Marão ali, à frente da Santa Casa. Então, tudo isso, né, Sandra, foi assim, um conjunto, né? O Dr. Cláudio Gotardo também, lá do meio ambiente, fazendo aí aquela pulverização aí nos lugares de grande movimentação. Então, tudo isso, gente, contribuiu para que nós já estamos quase saindo dessa pandemia, né, Sandra? E graças a Deus, tudo devido aí a esses cuidados que Andradina teve. Então, eu falo aqui com orgulho que Andradina está de parabéns pelo trabalho aí, o que tem sido feito e o que ainda continua sendo feito em relação aí à prevenção ao Covid-19, né, Sandra? Exatamente. Inclusive a promoção social também, Márcia, ela fez um trabalho de prevenção com, a gente chama de usuário, as pessoas que são credenciadas ao CRAS e ao CREAS, né? Certo. Então foi feito um trabalho de prevenção. Ela, como a saúde também, nós trabalhamos como trabalho essencial. Nós não paramos, nós ficamos até às 17 horas, às vezes até às 18 horas, então foi também uma ajuda muito grande, porque a maioria da população, eu vou falar de classe média para baixo, a maioria são tudo referenciado ao CRAS. Então, assim, a gente fez um trabalho muito bacana também, eles fizeram, né, os técnicos, né, que são os psicólogos, assistentes sociais e os educadores, com as famílias referenciadas à promoção social. Então, foi em paralelo, né? Inclusive, né, Sandra, vocês tiveram até um cuidado até com os moradores de rua, né? Aquelas pessoas porque, gente, olha, o morador de rua, ele aceita uma ajuda, ele vai para um local quando ele já está doente. Geralmente, né, Sandra, há uma dificuldade, às vezes você até não vai dizer aqui por um critério aí, né, de você estar à frente aí desse trabalho, mas eu posso falar, gente, tem morador de rua teimoso, que ele quer ficar na rua, o poder público quer abrigá-los, quer tirá-los da rua devido aí à pandemia, e a pessoa não quer, não aceita, quer ficar ali naquele lugar, quer ficar largado, né, Sandra? Então, há uma dificuldade, né, para esse recolhimento, né? Eles são resistentes, né, Márcia? Porque eles têm o direito de ir e vir. Né? Apesar de a gente ter recolhido, né, já estava com esse projeto que chama Abraçando ao Morador de Rua, né, que é um nome de amor, mas aí nós antecipamos e agilizamos mais por conta da pandemia, que a gente acabou alojando eles ali no Cora Coralina, mas estamos já arrumando um lugar diferente, especial para eles. Esse é uma meta minha, um projeto meu, né, que até a prefeita Tamiko abraçou. Mas eles são resistentes, porque na rua eles têm tudo que eles querem e mais alguma coisa, né? Então eles ficavam ali apenas para dormir. Mas foi difícil o trabalho, né? Porque aí você precisa usar máscara. Eles colocavam a máscara aqui no queixo, ou então eles ficavam com a máscara na mão. Quando você via, ele saía com a máscara e voltava sem a máscara, perdia a máscara no meio do caminho, sabe? Então, assim, deu um trabalho, dá ainda, né? Mas bem menos, a gente já fez um trabalho de conscientização com eles. Mas até isso nós tivemos o cuidado, né, de estar recolhendo esses moradores de rua. Tem dois ou três que não aceitaram de jeito nenhum, eles não querem ajuda, eles falam que eles estão muito bem, então esse a gente não conseguiu recolher e nem sequer colocar máscara neles. Nossa, olha sabe? Só. Mas os demais, assim, a gente teve maior cuidado, bastante cuidado, sim, com eles, e eles aderiram bastante, apesar da resistência, mas a gente acho que nós tivemos bastante sucesso também com os moradores de rua. Distribuímos também, eu não sei se eu posso falar, mas enquanto candidata, mas o pessoal da promoção social distribuiu também muitas máscaras. Está distribuindo então, ainda, está distribuindo ainda, então não tem um porquê de não estar. Então, tem esse cuidado, e álcool, né? Então, assim, o kit de higiene, então, foi distribuído para todos, inclusive higiene de limpeza, né? As pessoas que procuravam, a gente também não saiu assim, entregando, porque é chato, né? Mas as pessoas que procuravam, a gente entregava higiene de limpeza, higiene, produto de limpeza e de higiene. Então, assim, eu penso que Andradina foi beneficiado, sabe? Andradina, sim. O resultado é o que você acabou de falar. O resultado, exatamente. Pelo resultado, né, Sandra, a gente está vendo que foi feito um bom trabalho, né? Porque a pandemia, gente, a gente não pode frear, né? Mas a gente pode, sim,
amenizar, né? E foi o que foi feito, né, Sandra? Sandra, você já falou aqui, né, que a sua família está te ajudando aí nessa empreitada, né, como candidata a vice-prefeita, né? Mas caso o Jamil seja eleito aí, como é que você pretende aí desempenhar o papel de vice-prefeita? Caso o Jamil fosse eleito, deu uma fugida. Repete, por favor, que eu queria atenção. Caso o Jamil seja eleito... Ah, tá, entendi. Como que eu fosse desempenhar o trabalho de vice-prefeita. Como você vai desempenhar o seu papel? Você pretende, assim, se dedicar à promoção social? O que você... como é que você pretende atuar como vice-prefeita? Márcia, eu tenho um projeto diferente, porque eu penso assim, o vice-prefeito, é o que eu estou falando em todos os lugares que eu estou indo, ele tem que ter uma função. Ele não pode ser o vice-prefeito simplesmente independente de quem for, sabe? Independente de quem for eleito, o seu vice acompanhou na campanha inteira. Aí dia 15 ele é eleito, dia 16 eu não preciso mais do vice, você fica em casa ou você não tem... Não, eu quero ter um trabalho para fazer, eu quero ser o elo, eu quero estar na comunidade, eu estou na comunidade hoje. Eu valorizo a comunidade a partir do momento em que eu entrei na promoção social, que eu comecei a fazer um trabalho na periferia de Andradina, que as pessoas não sabem o que existe, sabe? Uhum. Então, eu comecei a enxergar o que a população precisa. Eu não posso, enquanto política, achar o que você precisa. Eu tenho que saber o que você precisa. E para eu saber isso, eu preciso ir até lá. E é o que eu estou fazendo. Então, eu quero continuar, já falei isso para o Dr. Jamil, eu quero continuar na comunidade. Eu quero ser o elo, porque o prefeito ele tem 1001 atividades. Então, você chega lá e fala, eu quero que o Dr. Jamil me receba, ou qualquer outro prefeito que estiver me receba hoje. Ele está com a agenda lotada. Mas o vice está ali, o vice pode atender, o vice pode levar para ele, tá, o que o munícipe quer, o que a pessoa foi lá procurar. Então é esse trabalho que eu quero estar, você vai sempre, caso eleito, você vai sempre falar, olha, a Sandra esteve lá no Gasparelli, a Sandra foi lá para Paranápolis, a Sandra esteve lá no Pereira Jordão, porque eu quero estar junto com a comunidade, eu quero estar junto principalmente com as mulheres. Eu preciso saber o que a comunidade precisa e eu preciso trazer para o prefeito o que é a necessidade. Eu não posso ajudar a administrar uma cidade achando que isso é bom para a cidade. Mas o que a comunidade precisa? Porque eu penso que um prefeito, ele administra a cidade, mas em prol de uma população. Não é a casa dele, que ele faz o que ele quer, do jeito que ele quer. Então é assim que eu penso, que eu penso em estar trabalhando. Eu vou ser uma vice atuante, né? Eu penso que, talvez eu fale besteira aqui, mas eu penso que não precisava existir uma secretaria de governo. Porque já tem o vice-prefeito ali. Já tem o vice-prefeito, E ele foi eleito para isso. Ele tem um salário para isso. Independente ou não, ele tem que estar fazendo alguma coisa. Então, eu penso em estar fazendo esse tipo de trabalho. Então, você acha, Sandra, que o cargo de vice não é figurativo como a gente vê aí na maioria das vezes? Márcia, comigo não vai ser figurativo. E é o que eu falo para as pessoas que eu estou conversando. Eu não estou prometendo, estou assumindo um compromisso. Porque eu penso que quem promete dificilmente cumpre, mas eu estou assumindo um compromisso. Eu aprendi com meu pai que você não é obrigado a assumir, mas a partir do momento que você assume, você tem que cumprir o compromisso que você... Tem que honrar o compromisso que você assumiu, né? E eu quero também, Márcia, continuar com o trabalho social. Os moradores de rua, eles são a menina dos meus olhos. Deu o que fazer para eu conseguir trabalhar com eles, sabe? Mas eu consegui, graças a Deus, a trabalhar com os moradores de rua. Estou junto com eles, né? E quero continuar fazendo esse trabalho. Quero continuar fazendo esse trabalho com eles da melhor maneira possível, com eles e com mais pessoas que precisarem. Olha, Sandra, eu vou falar uma coisa para você. Se tem uma coisa que me comove também, eu não sou entrevistada, mas eu vou falar. Ela se envolve. Eu sempre, Sandra, eu faço a festa do meu aniversário todos os anos eu faço em prol da Camor, sabe? Porque se tem uma coisa que me emociona também
e que são os moradores de rua. Sabe, gente? Então, eu sempre vejo assim, com os olhos da Sandra, e você, Sandra, como uma mulher forte, você é uma mulher guerreira, e eu tenho certeza que você, jamais, você estando na prefeitura, você vai conseguir cruzar os braços. De jeito nenhum, sabe? Jamais. Porque jamais. Eu acho que você vai, assim, ser uma vice-prefeita bem atuante. Bem atuante. Viu? Eu tenho certeza disso. Outra coisa também que eu vivenciei, até então eu não sabia, porque assim, quando você vai para uma secretaria, você vai... Não tem por que saber o que aquela secretaria faz, porque eu penso, eu nunca vou passar por lá. Aí você começa a analisar, você começa a estudar, você vê a capacidade que uma secretaria tem, principalmente as secretarias tipo educação, promoção social, saúde e tal, tem para oferecer para a população. Então eu penso assim, nós temos as entidades. O repasse, eles recebem o repasse municipal, estadual e federal, né? Certo. O repasse é pouco, o valor é pouco pelo trabalho que elas oferecem. Então, uma das minhas lutas, e vai ser, você pode ter certeza disso, estando ou não, e o prefeito que entrar, já estou deixando um recado, preste bem atenção com essas entidades, porque assim, é um trabalho que as entidades fazem e que a prefeitura deixa de fazer. Sabe? Então, ajudar, eu acho que o mínimo, pelo menos, para poder, não é para manter, porque ela tem várias atividades, que ela se mantém tudo, mas eu acho que a prefeitura teria que aumentar um pouquinho mais o repasse para as entidades. Nós temos aí, ó, você acabou de falar, a Camor. Se você for ver, Márcia, a Camor tem muito mais pessoas, não estou menosprezando, pelo amor de Deus, mas tem muito mais pessoas do que o asilo. Se você for ver quem está ali, porque é uma casa de passagem, mas tem as pessoas que ficam ali. Você entendeu? Então tem que moram ali, né? O asilo também, que trabalho maravilhoso que essas meninas fazem, sabe? Sem contar com Camenor, APAI, Recanto, Renovo, enfim, tem várias entidades que estão favorecendo a política pública. Sabe? E além da política pública, nós temos que estar ajudando mais essas entidades. Ajudar mais, né, Sandra? E fazer um repasse maior, Nossa. Né? Porque, gente, olha, o que as entidades fazem aí, eu vejo muito aí, principalmente esse ano de 2020, que não pôde aí a realização de eventos, né, Sandra? Que tá proibido aí as festas, os festejos, onde eles fazem aí a arrecadação. Então, hoje, gente, olha, tem um presidente aí de entidade aí pegando o valor ali, esticando como chiclete, Sandra, porque tá muito difícil. Esse ano foi um ano atípico, né? Difícil mesmo, né? Sandra, e vamos continuar aqui, né? Sobre os seus projetos pessoais aí para Andradina. Você falou, né? Que vai ser... com as entidades, aí, com os moradores de rua, e bairro a bairro, né? Estar presente, Essa é a sua atuação. E se você, Sandra, se você está aí na rua, você se depara com um eleitor que diz que vai votar em outro candidato que não seja o Jamil. Qual é aí o seu principal argumento, Sandra, para que essa pessoa mude aí, mude de ideia? Ela, aos pouquinhos ela vai cutucando, né? Ela vai espremendo. Porque você está ali, você está fazendo a campanha, você tá entregando. Olha, gente, aqui o plano de governo, vou mostrar mais uma vez, né? Pode falar, Sandra. Olha, Márcia, eu costumo respeitar a opinião das pessoas, sabe? Eu acho assim, eu gosto de que as pessoas respeitem a minha opinião, respeitem as minhas decisões, porque assim, eu vou até entrar num... Mas deixa eu falo para o final, na consideração final isso. Eu estou o Jamil, eu estive com o Dr. Jamil esse tempo todo. Então eu penso que eu conheço o trabalho dele. Se alguém chegar, e todo mundo tem o direito de falar, eu acho que com respeito ao ser humano, mas claro, tem direito de falar, não, o Dr. Jamil não fez nada. Como que ele não fez nada? Sabe? Então eu vou apresentar por que você tá eu e Márcia Canevari, então você não vota em mim, você vota na Márcia, mas por que você não vota? Eu quero saber por que ela não vota no meu candidato. Eu não quero saber por que ela vai votar no outro candidato, é um direito dela, mas eu quero saber por que ela não vota no meu, para eu poder ver se realmente ela tem razão ou se realmente eu é que estou equivocada, né? Então a pessoa fala, Sandra, eu não voto porque não fez nada, mas como não fez nada? Nós temos UBS em todos os bairros.
O horário de atendimento esticou até às 20 horas. Nós temos o médico em casa, que tem um outro nome que agora não me fugiu a memória, que antes era home care, né? Agora tem outro nome ali, médico, não lembro direito. Médico da família? Não, não é. Nós temos a UPA, 24 horas, caso, né, no final de semana, a UBS. Nós temos a farmácia municipal. Eu entendo, Márcia, que eu acho que todas essas UBSs que estão nos bairros, elas têm que ter uma farmácia. Elas precisam, porque um paciente vai ser atendido lá no Benfica na sexta-feira, 5 horas da tarde. É um pedido recorrente, né, Sandra? 5 horas da tarde. Então, eu penso assim, até ele esperar segunda-feira para ele comprar o remédio, então ele já poderia sair dali com o remédio. Então, assim, é uma coisa que a gente poderia estar vendo, e eu vou estar pressionando o prefeito a estar fazendo isso daí, porque eu acho que não é obrigação nenhuma, muito pelo contrário, é atendimento à comunidade. Nós temos todas as creches. Márcia, quando eu entrei na educação, em 2009, tinha 5 creches. Nós tínhamos 250 crianças dentro da creche. Nós tínhamos mais 250 crianças com a demanda reprimida. Foi construída... Sandra, é o melhor em casa, viu? Melhor em casa. A Eloá Pessoa... Ela está assistindo Eloá, você, verdade. E ela está passando a informação. Isso. Equipe multiprofissional. Equipe multiprofissional, exatamente. Então, assim, isso é uma coisa muito bacana, isso é uma coisa muito boa, porque às vezes as pessoas que não precisam não sabem, né? E aí, a reforma e a ampliação de todas as creches, hoje nós estamos com 5, 6, 11, né? Acho que 11 creches. 11 creches no total. As escolas todas foram reformadas, as quadras foram todas cobertas. Nós já começamos a colocar aquecedor que tem lá no Eulália? Não é aquecedor não, é a energia solar. Nós já começamos com reforma com a energia solar e futuramente vai estar em todas as escolas. Ana Maria começou com ar-condicionado. Todas as escolas já está sendo instalado ar-condicionado. Então, assim, são N coisas que foram feitas, né? Sem contar com Poupa Tempo, que trouxe para cá, sem contar com... a gente vai falando assim, às vezes foge, né? Mas o AME que trouxe para cá, que veio, exatamente. Houve vários concursos, né? Porque a partir do momento que você aumenta a UBS, você precisa de funcionário. A nova cozinha piloto que está sendo... Que já vai ser inaugurada. Que vai ser inaugurada, né? Que vai ser inaugurada aí. Aí. O UPA, né? 24 horas também, que foi inaugurado na gestão agora da Tamico, mas era um projeto do Jamil, né? A piscina olímpica que está para ser inaugurada. Que vai ser inaugurada também. Né? Tem várias coisas, né, Márcia? Então são assim, muitos projetos, é esse né, tipo Sandra? de coisa que eu passo para as pessoas quando estão meio que em dúvida, né? Certo. Então eu falo assim, gente, olha aí, outra coisa, agora eu vou entrar num detalhe, mas me perdoe, eu não quero atacar ninguém, mas assim, a Aqualinda está vindo para cá porque a cidade está estruturada. Se não tivesse uma estrutura na cidade, com certeza não estaria vindo para Andradina. Não teria condições para receber um parque dessa natureza. Nós estávamos entre 5.700 e não sei quantos municípios, não tínhamos nem classificação, hoje nós estamos entre os 100 melhores, né? É uma cidade boa para se viver. Saiu agora a Longevitude, né? Estamos lá entre o 32º melhor. Sim, então, existe muitas coisas boas que eu acredito que dá para a gente estar explorando. Mas assim, Márcia, qualquer prefeito que entrar, e tem mais, existe também os professores que entraram na lei, acho que foi em 2005, que vão receber agora as precatórias. As precatórias estão saindo, Márcia, sabe? Então, assim, está tudo agendado, já está no jurídico, já foi aprovado. Essas precatórias é de anos, tá? Então, mas por que só está saindo agora? Mas teve outros prefeitos anteriores que não liberaram, então está liberando agora, sabe? Dr. Jamil chegou e deu os 10% para os professores, que foi retirado na administração anterior. Ele paga o salário em dia. É obrigação pagar salário em dia? É obrigação pagar salário em dia. Isso aí é obrigação de qualquer governador, você entendeu? De qualquer governante. Mas não se pagava.
Então, assim, tem coisas que a gente e a tem conquista do ICMS da usina de Três Irmãos também, né, Sandra? Ele conseguiu que mudar o nós não- mapa do estado de São Paulo, Márcia. Ele que- conseguiu mudar o mapa do estado de São Paulo, porque a usina vinha para o ICMS ia para Pereira Barreto e não vinha para Andradina. Então nós temos 300 milhões com juros, dá 500 milhões que nós temos para receber. E esse recebimento que nós temos agora desse dinheiro, que vem para cá, e eu tenho certeza que vem, nós já temos projeto que está aqui. Nós já temos grandes projetos que está aqui para estar investindo esse dinheiro. Então, assim, Dr. Jamil não precisa fazer propostas. Dr. Jamil precisa apresentar o que fez e completar o que está faltando. Porque é o que eu disse, qualquer prefeito, Márcia, se eu estiver falando besteira, você me corrige, por favor, mas qualquer prefeito, ele não consegue fazer tudo. Ele não consegue fazer tudo. Não consegue, ninguém é uma E ilha, né, ninguém é uma Sandra? ilha. Então, assim, vai estar Ninguém sempre consegue. faltando alguma coisa, sempre faltando alguma coisa. E impressionante, a gente sempre aponta aquilo que está faltando. A gente nunca aponta aquilo que foi feito. É sempre o não que prevalece, o sim as pessoas esquecem, né? Então, assim, eu não estou fazendo nenhuma campanha aqui, Dr. Jamil, não é nada disso. Eu simplesmente estou passando o que eu acho, o que eu penso, o que eu vivenciei, tá? E é por isso que eu estou aqui, enquanto vice-prefeita desse homem. Porque, Márcia, entra no site do tribunal, entra em qualquer site. Ele é ficha limpa. Você não vai ver processo, Dr. Jamil. Você não vai ver. E eu estou falando aqui para 120 mil membros. Exatamente. Então, Dos eu não posso falar besteira. Eu tenho que falar o que realmente é. Exatamente. Você entendeu? Né, então é isso. verdade. Essa confiança que a gente tem. É isso que eu passo para as pessoas que eu paro. Quando elas falam para mim, não, eu tenho. Aí eu passo isso. A decisão é sua. Agora, você faz o que você achar melhor. Não tento também falar, não faz isso porque o outro... Não, eu não vou queimar outra pessoa. Com certeza. Tá? Não, de jeito nenhum. Quero ver enxergar sem óculos. Ah, sim, ó. Tem também aqui, ó, posso falar? Pergunta, pode falar. A acessibilidade em todas as escolas. Merenda Nossa, merenda é quando eu estava na educação. Aí eu preciso falar uma coisa, Márcia. Pode falar, Sandra. Você fica à vontade. É que você está à vontade, Sandra. Logo quando eu entrei em 2005, a gente recebia merenda por um panelaço desse tamanho. Alguém vai lembrar disso na hora que eu falar. Eu lembro. Aí a gente estava servindo. Lembro até, parece até que o Rodarte trabalhava na merenda nessa época. Não, era bem atrás. Foi bem atrás. Eu ainda estava como diretora. Né, o Luiz, lá que era do sindicato, também estava agora na merenda. Exatamente. Né? Eu me lembro. E aí eu sou antenada, hein, gente? Quando eu estava na escola, que às vezes eu ficava meio estressada, né? E eu sempre fui muito brava, né, Márcia? Eu já tive algumas reclamações, mas eu sou muito justa, eu sou muito honesta. O que é para ser é feito, o que não é para ser não vai ser feito e não tem meio termo. Eu também porque eu posso me Sandra. prejudicar lá na frente. Então eu prefiro falar não para você agora e justificar o não, do que eu falar sim para você e eu ter que pagar isso lá na frente. Então, eu estava lá na cozinha me desestressando um pouquinho, porque não é fácil você trabalhar numa escola, você atender alunos, né? Ainda mais alunos que são de primeiro a quinto ano, que são crianças, você tem que entender. Então, você tem que engolir o que você vai falar e passar a mão na cabecinha dele. Descascando laranja. Eu estava na cozinha descascando laranja. Aí chegou o horário do intervalo. A menina, não vou falar o nome da merendeira, mas ela estava servindo, né? Porque eu não pedi permissão a ela. Tinha um pano de prato no fundo da panela. A pessoa que, se estiver me ouvindo, ela vai lembrar. Eu peguei esse pano de prato sujo, embolei, coloquei dentro de um pacotinho de presente e entreguei para o chefe da merenda. Falei, esse veio dentro da merenda. Então, quer dizer, ela não tinha cuidado, ela não tinha qualidade, Márcia. E depois que nós entramos, a merenda agora, ela é feita realmente ali na cozinha piloto, foi terceirizado depois, né? Foi terceirizado, você sabe, não preciso falar da época da terceirização, foi terrível. Foi terrível. Então, assim, a gente tem agora a cozinha Teve até piloto. furto, né, Sandra, exatamente. ali, né? Teve então, assim, eles não têm uma merenda. Desagradáveis. Eles não têm uma merenda, Márcia, eles têm uma refeição. Então, eles têm refeição agora, sabe? Então, assim, de excelente qualidade. Profissionais de apoio especializado profissional de apoio especializado, que é o PAI, são contratados, né? Inclusão dos alunos do AE. Na época, o Dr. Jamil, ele fez o Centrinho de Atendimento Educacional Especializado. Então, ali nós temos técnicos para atender as crianças. É pouco porque nós temos uma quantidade de criança muito grande.
Então, precisava aumentar mais esses técnicos. Mas nós temos ali o Centro de Atendimento Educacional Especializado, você entendeu? Nós temos... Marcela, se for para falar para você tudo, eu acho que eu ficaria a tarde inteira. Se você quiser que a gente volte em outro momento, a gente volta em outro momento. Eu não quero tomar aqui. Mas assim, tenho que mostrar, Márcia. Tenho que mostrar. Às vezes as pessoas não enxergam. Você tá aqui para Outro isso. dia um senhor virou para mim e falou assim, na frente da casa do meu pai, tadinho. Eu não como asfalto e nem lombada. Tudo bem, mas esse é o que o senhor vê. Vamos conversar? Senta aqui. Ele sentou, conversou para mim e falou assim, nossa, mas eu não sabia disso. Eu falei, então. E os nossos parques empresarial, né, nossos parques residencial, tudo isso, sabe? Olha a Castanheira, olha lá o Jardim Europa. Né? Então tem, Márcia, são a gente outros bairros que nasceram já na gestão do Jamil, né? Que já nasceram aí nesses últimos 12 anos, né? Gente, olha, a Sandra, ela vai responder. Sandra, muita gente mandando perguntas aí para você e depois eu gostaria que você tirasse um tempinho para você estar respondendo, tá? Para os nossos internautas aí, porque, gente, aqui não dá tempo dela responder tudo, tá bom? Olha, e ela tem que me responder, né, também, né? Ô, Sandra, olha, muitas pessoas aí comentam que não te conhecem. Quem Tem sou gente eu? que fala assim, olha, eu conheço o Jamil, não conheço a sua vice. Conheço o Jamil, não conheço a sua vice. Eu gostaria que você contasse aí um pouquinho aí da sua trajetória, Sandra, breve, mas só para as pessoas saberem aí as secretarias que você ocupou, onde você lecionou. Fale um pouquinho assim da Sandra. Ok, falo sim. Eu sou Sandra Regina da Silva Pereira, Sandra Pereira. Por que Sandra Pereira? Porque eu morava em Pereira Barreto, daí, na época, não lembro de qual governo, né, também não precisa citar aqui, ele extinguiu as delegacias de ensino. E ele com menos de 30 mil habitantes, ele extinguiu as delegacias de ensino. E, na verdade, o que nós fizemos? A delegada de ensino de Pereira Barreto, ela antes era delegada, ela veio para Andradina e ela trouxe a equipe dela, e eu fazia parte da equipe dela. E Andradina, Márcia, me fez muito bem. Eu fui muito bem recebida, recepcionada aqui em Andradina profissionalmente, sabe? Então nós viemos para cá e aí na diretoria de ensino tinha várias Sandra e nas escolas também. Então, quando se falava de Sandra, então era Sandra de Pereira. Mesmo estando Pereira no meu nome, então ficava Sandra de Pereira. E ficou como Sandra Pereira. Aí eu vim para a diretoria de ensino. Dali eu fui convidada para ser vice-diretora do Cefam, foi o penúltimo ano do Cefam, substituí a diretora do Cefam por férias, por várias ausências, né, férias, como é que fala, licença-prêmio e tal. Depois o Cefam também foi extinto, né, e ficou só o Alice Marques. Aí eu vim para ser vice-diretora do Francisco Teodoro, trabalhei com a Silvana Margarete, trabalhei com a dona Beatriz. Tive um diretor maravilhoso que foi o seu Dionísio também, sabe? Aprendi muito. Maravilhosa, seu Dionísio. Exatamente. E ali, em 2004, o doutor Fabiano, ele fez o concurso para diretor de escola. 2004? 2004. Não, 2003, acho que foi. Finalzinho de 2003. E aí, eu passei. Eu morava em Pereira Barreto ainda. Aí eu passei em segundo lugar. Em primeiro lugar foi uma professora que ela escolheu a supervisão, então eu fui a primeira a escolhi a escola Ana Maria. Em 2005 eu me efetivei, foi na época já do Ernesto, né? Aí o Ernesto convocou, fui para o Ana Maria, uma escola linda, maravilhosa, uma escola que eu fui muito bem acolhida. E estudei lá, viu, Sandra? Maravilhosa. Eu fiz da primeira à quarta série. Eu estudei no Ana Maria ainda com a professora Sâmia, né? Ela era minha diretora, né? Foi o seu Emílio também, foi meu diretor ali, então a minha infância ali, né? Que eu estudei ali. Até estava falando aqui com o Mário Celso, né? O Mário Celso esteve aqui a semana passada. E a gente estava comentando, né, que a família dele, nós somos criados praticamente ali na mesma região, e a turma era tudo ali, era Ana Maria, Augusto Mariani, e depois quando a gente passava para o colegial, a gente vinha para o JBC, porque só tinha o JBC, né? Então eu sou assim
apaixonada pela escola Ana Maria, que foi a minha primeira escola. Acho que todos que passam pela Ana Maria se apaixonam, né? É. O índice do Ana Maria sempre foi muito bom e agora está melhor ainda. Mas enfim, depois que eu me efetivei, o Dr. Jamil entrou em 2009, né? E ele me convidou para ser a coordenadora geral. Aí eu deixei a escola, me afastei, fui coordenadora geral da educação junto com a professora Tamiko. Substituí a Tamiko como secretária de educação nas suas ausências, inclusive ela afastou, né? Por problema de saúde, fiquei ali trabalhando. Olha, Sandra, e diga-se de passagem, você assumiu ali a secretaria quando a Tamiko esteve doente, a Tamiko esteve em São Paulo. Eu conversava muito com a Tamiko pelo telefone, a gente ficava à noite conversando. Um beijo para você, viu, Tamiko? Olha, obrigado por você ter estado aí conosco aí no Prêmio Melhores do Ano, sexta-feira. Você é uma querida e eu guardo com muito carinho quando você esteve em São Paulo, você tricotou aí aqueles cachecóis para mim. Eu tenho, Sandra, várias lembranças que ela fez para mim lá em São Paulo. E você, Sandra, você assumiu aquela secretaria com brilhantismo, porque também não é fácil substituir uma Tamiko Inoue. Não era. Mas assim, a gente tinha uma equipe muito boa, a educação tem uma equipe muito boa. Eu penso que uma das coisas que eu acho que qualquer prefeito que entrar, também vou deixar mais um recadinho, que valorize o funcionário público, que valorize os professores. Os professores, eles passam por um momento, Márcia, agora, muito complicado com essa pandemia, porque enquanto você vai, mudando de assunto só um pouquinho, tá? Depois eu volto lá. Enquanto você vai para a sala de aula, para você estar trabalhando com os alunos, você fica em casa, você tem que arrumar a sua iluminação, se você não tiver o computador, você teve que comprar o seu computador, você teve que comprar uma cadeira mais confortável, porque o professor está trabalhando na casa dele, então ele precisa de um lugar confortável. Então, a despesa dele aumentou muito mais, a conta de energia aumentou muito mais, sabe? Então, assim, olhar com carinho para os professores, para o funcionário público em si. Mas, enfim. E aí, enquanto coordenadora geral, depois, em 2005, Márcia, 2015... foi a primeira vez que a minha vida virou de cara para trás. Porque a segunda vez foi no momento... Foi agora, né? Foi quando descobrimos o câncer do meu irmão. Aí as minhas irmãs ficavam em Barretos com ele. Nós somos uma família muito unida, graças a Deus e graças à criação dos meus pais. Quantos irmãos, Sandra, você tem? 4. 2 irmãs, esse meu irmãozinho e eu. E aí as minhas irmãs ficavam em Barretos com o meu irmão e eu ficava com os meus pais aqui, né? E foi neste momento em que eu fui convidada a ser candidata. E eu aproveitei, porque eu precisava de dias, eu precisava ficar com a minha mãe, não tinha condições de deixar ela sozinha e tal. E aí passou essa fase toda, Nivaldo me sofre um acidente no dia 25 de setembro, né? Um dia muito chuvoso. Seu esposo. Ele só os membros inferiores, os membros superiores ele quebrou todas. Ele teve 7, se não me engano, 7 fraturas expostas. Foi assim, Deus estava presente. Inclusive quando ele chegou no hospital, me avisaram, era chuva, eu estava na escola. Eu tinha pedido para sair, eu estava na escola. Quando me avisaram, eu fui correndo para lá e muita chuva mesmo. Ele só falou assim para mim, me dá até vontade de chorar, porque ele falou assim para mim: eu acabei com a minha vida, eu acabei com a tua. Ainda brinquei com ele, falei assim, Deus me deu tanta força que eu falei assim, não, você não acabou com a minha, você acabou com a sua. E aí meu filho, eu tenho um filho médico, né, uma filha advogada, a Camila em Campinas, o meu filho em São Paulo. 7 horas da noite eu liguei pro Douglas, e eu não sou muito de ligar para meus filhos, porque sou assim, eu não me preocupo com meus filhos, porque eu sei quem eu criei. Então se tiver tudo bem, tá tudo bem, Deus abençoe. Deus está longe dos meus olhos, mas está, né, tá perto do seu, está nas suas mãos. Aí eu liguei para ele e falei, filho, se você desculpa, mas pode tomar uma aguinha. Se você escolheu essa profissão de ser médico, você vai aguentar essa comigo. Calma. Sandra está emocionada. Obrigada. Ela fala quando a gente fala da família, né, Sandra? Não tem como a gente não se emocionar, né? A gente fala da família, é complicado. A gente... E aí a gente sabe, né, Sandra, o sofrimento que você teve, né? Quanto tempo, Sandra, você ficou afastada
cuidando do Nivaldo? 6 meses. Porque você ficou com ele, você teve ele no hospital. Nós sabemos assim o sofrimento que você passou cada momento ali com ele. E nós assim acompanhamos, né, Sandra? Esse seu... Gente, isso perdão. foi uma tragédia, né? E como é que foi, Sandra? Desculpa, assim, tá? A emoção, às vezes ela vem assim. Mas foi assim, nós ficamos... Aí eu falei pra ele e tal, falei, filho, aconteceu isso, tá? Ele ficou em Araçatuba, Sandra, internado? Aí ele veio pra cá, nós fomos para Araçatuba. Inclusive o doutor Ivo estava no hospital e o Nivaldo uma vez falou assim pra mim, não me leve para Araçatuba, que todo mundo vai para Araçatuba, volta encaixotado. Eu não quero ir para Araçatuba. Ele não queria ir. Aí o doutor Ivo virou pra mim e falou, Sandra, ele não aguenta chegar a Rio Preto. Deixa Araçatuba. Chegamos em Araçatuba, o médico olhou pra mim, toquetão, falou assim pra mim, eu não faço milagre, tá? Meu Deus. Eu não faço milagre. Já foi pro centro cirúrgico, 3 horas da manhã, ele saiu, o médico chegou, sentou, encostou assim, falou assim pra mim, só remendei. Tem 72 horas. Aí nisso, meu filho e a minha filha chegaram. Márcia, minha filha chegou, deu uma rodada no cabelo assim, falei, essa menina vai desmontar, deu uma rodada no cabelo assim, entrou na UTI, conversou com o pai dela. Enfim, deixa eu pular essa parte, que não. E aí deu tudo certo, ficamos lá 42 dias na UTI, meus filhos abandonaram, meu filho estava fazendo residência, ele abandonou a residência, minha filha estava no último ano de direito, também abandonou, tudo certinho, ficamos ali sentada o dia inteiro, desculpa o termo, mas com a bunda quadrada, porque chegava 8 horas da manhã e saía 10 horas da noite, eu não tinha condições de pagar hotel, porque eu não sabia quanto tempo a gente ia ficar ali, eu não sabia o que a gente tinha que gastar, a gente tinha que pagar alimentação. Então, fiquei num quarto lá no apartamento da minha prima e ficava o dia inteiro ali, a gente só almoçava ou a gente só jantava, sabe? Comia o lanchinho durante o dia, mas... Revezando. Nada, os 3 juntos. Ah, os 3 juntos? Os 3 juntos. Nenhum momento eles me abandonaram, nenhum momento. Aí quando chegou em casa, home care, né, já estava tudo certinho, tudo bonitinho lá, falei, agora a vida de vocês, agora é comigo. Vocês vão cuidar da vida de vocês, agora fica comigo. Enfim, aí deu tudo certo, ele começou com fisioterapia, parará, aquele monte de coisa que a gente tinha que estar fazendo, ele começou já a andar, ele ficou com uma deficiência, sim, né? Ficou, Sandra? Ficou com uma grande deficiência, né? E nós temos um sítio, e ele vai ao sítio, fica revoltado, porque às vezes ele não consegue, né, fazer o que ele fazia antes. Mas a vida toca, Deus sabe o que faz, eu agradeço por ele estar aqui. Vou rapidinho que já deve estar no momento de acabar. Sandra, né? e 30 anos, então, você na educação. Então, gente, olha, como a pergunta foi para a gente conhecer a Sandra atravessou essa tragédia na vida dela, e ela tem aí 30 anos de educação aí, e todos esses cargos que você passou aí dentro já da administração. Sim, eu fui secretária da Cultura, né? Eu fui secretária da Cultura, eu fui secretária de Política sobre Drogas, onde estava com o projeto por dentro do assunto, Papo com Responsa, um projeto bacana que eu quero voltar a fazer esse projeto. Depois eu fui para a promoção social, fui para o turismo, onde eu comecei a desenhar o Plano Municipal de Turismo, o Hugo acabou de fazer, né? Reformulou de novo. Aí fui para a promoção social, uma das secretarias que eu amei, adorei. Nossa, muito bom, muito bacana. E hoje estou aqui, enquanto vice-prefeita, né? E lutando e valorizando todos esses lugares que eu passei, porque se hoje eu sou conhecida em Andradina, foi porque o Dr. Jamil me deu a oportunidade de estar à frente de algumas secretarias onde eu pude trabalhar e fazer uma diferença, né? Então eu sou grata a isso. E tenho certeza, Márcia, que a gente entrando na prefeitura, eu penso em fazer um trabalho com todos os secretários, que eu penso que o secretário tem que saber por que veio, por que está ali, e não apenas assumir uma pasta e tocar a coisa para frente. Tem que aprender a estudar. Não empurrar com a barriga, Não empurrar com a barriga. Tem que aprender a estudar e saber por que está ali. Essa é o meu objetivo também. Olha, Sandra, eu voltando aqui no seu relato, eu vejo que o seu esposo, em primeiro lugar, quem colocou as mãos nele foi Deus. Sim, sem dúvida. E o amor da família fez toda a diferença. E então, gente, essa mulher hoje, que é a candidata a vice-prefeita de Andradina, ao lado de Jamil Ono, ela
tem 30 anos de carreira só na área da educação, ela passou por várias secretarias dentro da administração, então ela é uma mulher preparada, assim, por isso é que ela foi escolhida para ser, e por isso que ela foi convidada para ser a candidata a vice-prefeita ao lado de Jamil Ono, porque ela está preparada para isso, para assumir esse cargo, porque é um cargo, Sandra, de muita relevância aí junto à administração de uma cidade como Andradina com 57 mil habitantes, né? Sandra, deixa eu ver aqui, ai meu Deus, o professor Rubens Romariz está falando aqui, Sandra, que a municipalização do nosso ensino fundamental foi na gestão da prefeita Edna Brito e a luta contra a APOESP foi uma vitória. E a Sandra Pereira foi, na época, diretora e exemplar na direção da Escola Ana Maria, quando ele, né, Rubens Romariz, era diretor do Departamento de Educação. Parabéns, Sandra, pela sua explanação. Obrigada, seu Rubens. A gente faz o que gosta, né? E a partir do momento que você ocupa um cargo, você tem que fazer jus dele e mostrar por que está ali, né? E eu sou muito disso. E vocês dois, né? Um abraço, viu, professor Rubens, porque foi meu professor também de ciências lá no Augusto Mariani. A Maria Helena, sua esposa, era a nossa diretora. E parabéns, professor Rubens, porque eu vejo que o senhor e a Sandra Pereira são dois aí apaixonados pela educação, né? Sandra, independente aí do resultado das eleições, você pretende, após o dia 16 de novembro, sair aí de férias com a sua família? Márcia, eu queria muito, mas eu sou funcionária pública. Dia 16 eu tenho que estar no trabalho. Dia 16, na segunda-feira, você tem que estar trabalhando? Segunda-feira, 8 horas da manhã, eu tenho que estar assumindo o meu posto. Então, eu penso que eu não vou conseguir fazer isso. Como eu gostaria. Mas um finalzinho de semana no sítio, tenho certeza que vai dar certo. Até porque meus filhos vão estar aí e eu queria ficar pelo menos um dia com eles, né? É, isso mesmo. E também, né, Sandra, quem sabe comemorando aí a vitória, né? Sem na dúvida. Eleição, né? Ô, Sandra, eu sempre peço aqui, Sandra, ao futuro prefeito que ele olhe com carinho para os patrimônios de Planalto e Paranápolis. Você assiste minha live e você sabe que eu sempre falo sobre isso, né? Sandra, ô querida, um beijão para você, Márcia Ono. A Márcia tá mandando aqui, Sandra, para você. Parabéns, Sandra. Família é tudo. O Jamil escolheu uma mulher de fibra. Eu concordo com você, viu? A Simone Andrade Gerosa tá mandando um bom dia para você. A Márcia Shirley, parabéns, Sandra. Você é merecedora de ser a nossa representante. Peraí, o Valdecir Perim. Sandra, sua família é linda e muito abençoada. Por isso digo, estamos juntos para o que der e vier. Muitas emoções estão aí por vir. Gente, deixa eu ver aqui, outra pessoa aqui. Adriana Previato, mulher guerreira, forte, família, juntas somos mais fortes. A Isabel Aranha, parabéns, Sandra Pereira, Deus te abençoe. Olha, gente, depois a Sandra vai responder para todos vocês, sem tá? Sem dúvida, vou olhar todos. E obrigado por estarem aí assistindo a nossa live, tá? Sandra, e eu peço aí para que o prefeito, eu falo na minha live, futuro prefeito de Andradina, seja Reginaldo, seja Marquinhos, seja Mário, seja Jamil, olhe com carinho para Planalto e Paranápolis. E eu gostaria, Sandra, que você deixasse o seu pedido aí em benefício a Andradina, ao futuro prefeito, independente de quem seja. Márcia, é bacana isso. Eu acho que, dependente dos 4 prefeitos que estão ali concorrendo, né, a esta vaga, eu penso
que precisa ter um olhar diferente, sim, para Planalto, sim, para Paranápolis, sim, para o Timboré, sim, para os assentamentos, sabe? Principalmente Planalto e Paranápolis. Eu estive em Planalto já por 2 vezes e lá é que eu falei, eu não prometi, até porque eu não sou a prefeita, mas vou estar como vice-prefeita e vou trazer para o prefeito as necessidades do que a comunidade precisa. Eu vou estar presente em Planalto, em Paranápolis por várias vezes. Então ali precisa, com bastante carinho, precisa voltar o posto de saúde para lá, porque ali é um bairro, Márcia, pelo menos para Planalto, tem muito idoso. Então, para vir ao médico, o que eles precisam estar fazendo? Para vir ao médico, eles precisam pedir carona, Muita não passa, não dificuldade. tem transporte ali, pelo menos um transporte cedo e à tarde. Eu não sei como fazer, entendeu? Não sei, mas é uma coisa que tem que ser revista, sabe? O correio não tem, precisa de uma correspondência, tem que vir a Andradina para fazer isso, né? Quanto à escola, que já falaram várias vezes, nossa, a escola fechou, tem que levar lá. A escola fechou hoje, ela não tem aluno, porque a lei, ela exige uma quantidade mínima de aluno, tá? E se não tiver a quantidade mínima de aluno, que tenha uma sala multisseriada. Gente, eu estudei em sala multisseriada. Eu sempre estudei na fazenda, na zona rural, e era sala multisseriada. Então, quem faz a escola é o aluno. Então, o professor ajuda bastante também. Nós precisamos de bons professores ali, né? E nós temos bons professores ali, se formar uma sala multisseriada. Então, eu penso que a educação, a saúde, a infraestrutura, né, precisa ser olhado ali sim. Porque é o que uma mulher falou para mim ontem. O político só vem aqui de 4 em 4 anos, depois eu não vejo mais. Eu não consigo mais, eu vou à prefeitura, eu não consigo nem conversar. Ela falou, e não estou falando do Jamil, estou falando dos outros também que passaram por aqui. Foi onde eu disse, agora você vai ter com quem conversar. Então, o diferencial, é o diferencial seu, né, meu. Esse pedido eu faço para todos. Dá uma atenção especial, principalmente para Planalto e Paranápolis, né? E a área rural que você citou, né, exatamente, Sandra? E a área rural. Esse, então, é seu pedido. Sandra, olha, eu... Hoje, como presidente da Academia Andradinense de Letras, eu quero mandar até um abraço aí para todos os meus companheiros aí. Nós estamos assim um pouco afastados devido à pandemia, mas eu quero mandar um abraço aí para vocês. E em nome, Sandra, da Academia Andradinense de Letras, eu gostaria de te presentear com um livro meu, da minha autoria, é a minha 4ª obra. Deixa eu mostrar aqui, pessoal. Ó, gente, se alguém se interessar pelo livro, tá? Ele tem a venda lá na loja da Nancy Boutique, ali na rua Manuel Teixeira de Freitas, pertinho da Paz Leme ali, viu? Ó, fazendo meu marketing, tá, Sandra? Ela pode, né? Sandra, e esse é um presente para você. Márcia, obrigada. Eu sei que agora você tá assim, obrigada, corrida para você ler, a dedicatória, né? Bonitinho, certinho. Pode ler, Márcia, Sandra. Eu não consigo ler, mas não enxergo. Ah, você não Gostaria enxerga, que você lesse então para eu mim, vou estou ler. sem óculos e eu não trouxe. A amiga Sandra Regina, com carinho e desejo de uma caminhada abençoada por Deus. Amém. 21/10/2020, Márcia Canevari. Sandra, que Deus acompanhe vocês nessa caminhada e que a vontade dele prevaleça. Né? E eu gostaria, Sandra, que você deixasse aqui para nós as suas considerações finais aí e uma mensagem aos nossos internautas. E lembrando, né, que a maioria dos nossos internautas são jovens, viu, Sandra? E você pode pedir voto, tá, Sandra? Eu vou ajudar também, ó, que eu vou mostrar aqui o plano de governo, tá? Vou ajudar. Márcia, é assim. É o que eu já disse, nós estamos numa campanha muito difícil, o tempo é muito curto, então assim, está se atropelando, mas eu vejo isso como um time de futebol. Tá lá, veja onde eu quero chegar, tá lá os jogadores disputando lá, né, na sua partida e os torcedores para fora. Enquanto os jogadores estão jogando, depois eles saem e vão festejar, os torcedores estão se pegando lá fora. Então eu estou muito preocupada e assustada com essa eleição, com os comentários que a gente ouve, sabe? A ponto de chamar uma outra pessoa de lixo, a ponto de menosprezar o ser humano. Nós estamos numa campanha, gente, onde nós estamos disputando um cargo que tem que ser um cargo honesto, um cargo sincero, um cargo com respeito. As brigas no Facebook estão, sim, vergonhosas, sabe?
Eu penso assim, é o que eu falei para uma pessoa outro dia, graças a Deus, não fui atacada em nenhum momento, não tem por que ser atacada, né? E só em um momento que alguém chegou e disse para mim, você vai se recandidatar de novo, você vai perder a sua boquinha. Eu não vou perder a minha boquinha em momento nenhum, porque eu sou funcionária de carreira, eu faço opção pelo meu salário, tá? Então, assim, eu só simplesmente disse para a pessoa, eu aprendi uma coisa, Márcia, eu respeito a sua opinião, independente de qual for, é um direito seu, mas respeite a minha. Fala o que você pensa, mas da maneira mais educada, de uma maneira mais... Porque eu tenho o direito de chamar você de Márcia e você tem o direito de me chamar de Dona Sandra. E nem por isso eu vou estar questionando, é um exemplo bem besta, tá? Mas assim, vamos respeitar, vamos fazer uma campanha limpa, vamos fazer uma campanha com menos agressão, tá tendo muita agressividade, não precisa disso. Política, hoje eu estou sendo adversária da Márcia, amanhã nós estamos juntos. E a briga vai ficar aqui fora, porque nós estamos criando inimigos políticos. Então, assim, é só um recado com bastante carinho, gente. Vamos amenizar essas conversas, essas brigas, essas disputas aí na rede social, para poder estar menosprezando, hoje um redundo aí, né? Estar menosprezando o candidato do qual você não aprova. Então, assim, eu respeito o seu, respeita o meu, respeita do A, respeita do B, sem você ofender a pessoa. A pessoa é uma pessoa honesta, uma pessoa tem família, a pessoa tem filhos. De repente, você chama uma pessoa de lixo, uma pessoa de ladra ou de ladrão, e aí, como é que fica perante a família? Então, põe-se no lugar do candidato e vamos trabalhar de uma maneira mais direta, sem violência. Que está tendo violência verbal, né, uma maneira mais respeitosa. Isso para mim me assusta, porque não é essa a política que eu quero. Não é por isso que eu entrei na política. Eu quero uma política participativa, eu quero uma política democrática. E é essa política que eu vou fazer quando eu entrar na prefeitura. Eu quero fazer uma política participativa. Independente se você brigou comigo na campanha ou não, você vai ser bem atendido, você vai ser bem ouvido. Então esse é apenas um recadinho que está me incomodando muito, sabe, Márcia? Eu estou vendo muita agressividade sem necessidade. E um exemplo disso, né, Sandra, é hoje o Dr. Flávio Amorim, ele está caminhando junto com o Jamil. Ele está andando comigo, até agradeço, um beijo bem grande para o Dr. Flávio Amorim, que ele está caminhando junto comigo. Com o Jamil, né, junto, apoiando e na eleição passada foram adversários, né, e várias outras pessoas, o Fabiano, o Dr. Fabiano está junto com a gente. Hoje também apoiando, né, foi ex-prefeito, também colaborando aí com a campanha do Jamil. Então, gente, a eleição, ela dia 15 de novembro acaba. Então, e nós continuamos, a nossa vida continua, né, Sandra? A nossa família continua e a gente vai continuar a nossa vida normal, né? Sandra, eu quero agradecer muito a tua presença aqui hoje. E se eu não te perguntei alguma coisa que você queira aí dar algum recado, você fica à vontade. Não, Márcia, o recado era esse. Eu só queria pedir a todos os prefeitos que, caso eleito for, que olhe, a classe média acima, ela precisa de infraestrutura, a classe média para baixo, ela precisa de políticas públicas. Então, que olhe com carinho todas as pessoas, que olhe com carinho todos os bairros, toda a comunidade, sabe, a zona rural, e que assuma o que prometeram, porque hoje todo mundo promete, mas depois esquece e não assume, e aí fica assim, fica o desrespeito e a política está sendo desacreditada justamente por conta de promessas não cumpridas. Apenas isso, Márcia. Gente, olha, eu quero agradecer muito aqui a Sandra. A Sandra hoje ela parou o trabalho dela aí, essa campanha que já é curta, ela parou para estar aqui falando com vocês, tá? E eu quero me despedir de vocês. Amanhã nós não temos live, né, Luiz? Hã? Amanhã? Não, eu não tô com a listagem aqui. Pega ela para mim, fazendo um favor. Peraí, tá, gente? Que nós vamos falar das lives amanhã. Amanhã nós temos o Adeilson. Olha, gente, se alguém quiser participar das nossas lives aqui, liga aí no WhatsApp do Luiz, é 997259881, tá? Fala com o Luiz aí, agenda, porque eu, assim, eu sou louca, tá? Não dá aqui, eu tomo Rivotril, então não dá para eu ficar fazendo a agenda também, não. Olha, gente, sim,
Vamos ver aqui, dia 22, né? Nós vamos receber aqui o candidato a vice aí do Marquinhos do Debate, o Adeilson Fernandes. No dia 23, gente, nós temos a live aí com o candidato a vereador, o William da Santa Casa, às 8 horas da manhã e às 17 horas com o Sérgio Faustino, que é candidato aí do seu grupo, né, Sandra? Também, no dia 23 do 10, aí, nós vamos estar apresentando lá a inauguração da Gol, né, das clínicas Gol, né? Às 20 horas, nós vamos estar ao vivo aqui, tá? Também no nosso Bate-Canal, tá bom? E nós vamos ter a nossa live no dia 24 aí com a candidata vereadora, a Simone Donegatti, que também é do grupo da Sandra, às 8 horas da manhã, Simone Donegatti aqui. E às 10 horas nós vamos receber aqui um dos maiores jornalistas aqui da nossa região, o Toninho do Carmo, tá? Às 8 horas do dia 26 nós vamos receber aqui o candidato a vereador, o Natanael Araújo, o Natan, lá da Araújo Ar-Condicionado. Às 17 horas do mesmo dia nós vamos estar entrevistando aqui o Manuel Tolentino, que também é do seu grupo, né, Sandra? Sim. E também no dia 8 nós vamos estar entrevistando aqui o candidato a vereador, o Valdir Canguru. E no dia 6 nós vamos estar recebendo aqui o candidato Mário Celso Lopes, novamente. Um abraço aí para você, Mário. E vamos estar aqui recebendo também no dia 9 o doutor Marcelo Mariano. Ele vai voltar na nossa live, ele já esteve aqui, assim como o Mário Celso já esteve aqui também. E nós vamos receber aqui o Marcelo Mariano no dia 9, às 17 horas, tá, gente? Tá? E estamos aguardando, viu, Sandra? Nós estamos aguardando a confirmação do Jamil, porque nós íamos fazer a entrevista com o Jamil a semana passada, mas o local que ele estava numa área rural fora de área. E tinha chovido, né, naquele dia. Aí nós não conseguimos a conexão, né, pela internet, mas o Jamil tá para confirmar aqui que ele vai estar aqui conosco também. Tá bom, gente? Olha, e um grande abraço. E quem quiser participar da nossa live, liga aí nesse telefone, conecta aí com o Luiz, tá? Agenda e venha participar aqui da nossa live. Sandra, eu termino a minha live aqui mandando um beijo para os meus internautas. Você me acompanha nesse beijo hoje? Ó, beijo para vocês, gente. Eu com Deus. Fui. Nós fomos. Fomos.